Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver algumas questões comentadas sobre cilindros. Antes da gente resolver as questões, vamos ver aqui o cilindro e algumas fórmulas que são importantes que a gente precisa saber. Primeiro, cilindro é um sólido geométrico que ele é alongado e arredondado e ele possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Ele é formado por duas bases circulares que estão em planos paralelos distintos. Então, nós temos aqui no cilindro duas unidades que nós vamos precisar trabalhar. Uma é o raio da base, e outra é a altura desse cilindro. Então, com esses valores aqui, a gente consegue encontrar a área de cilindro e volume de cilindro. Para encontrar a área do cilindro, a gente tem aqui duas áreas que são importantes no cilindro. Primeiro, a área da base. Como a base é um círculo, é uma circunferência, nós vamos utilizar πr ao quadrado. Então, a área da base é πr ao quadrado. Já a área lateral, imagine que você vai abrir esse prisma e você vai ter a seguinte figura na lateral. Você vai ter um retângulo. Acontece que essa parte aqui, ela envolve todinha a circunferência. E esse comprimento da circunferência é 2πr. Então, nós temos base vezes altura. E a nossa altura aqui, então, a área lateral seria 2πr vezes altura. Outra fórmula importante é a fórmula de volume. E para calcularmos o volume de qualquer cilindro, nós utilizamos a área da base multiplicada pela altura. Como a minha área da base é uma circunferência, então eu tenho aqui, ó, volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos essas fórmulas aí que é bom que você saiba para resolver questões que poderão vir pela frente. A primeira questão, que é uma questão do Enem, diz o seguinte: um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Considere 3 como aproximação para π. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser de... O que ele me deu no problema? Ele disse que o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade. Então, esses 2 metros de profundidade é exatamente a altura do tanque. Então, aqui eu tenho um tanque de 2 metros de profundidade. Outra informação que ele dá é que o tanque deve comportar 5 peixes em cada metro cúbico. Então, ele está dando o volume aqui para que 5 peixes estejam dentro desse tanque. Então, eu tenho os peixes e tenho o volume. Se o meu tanque tiver 5 peixes, o volume dele deve ser de 1 metro cúbico de água. Só que atualmente o tanque comporta um total de 750 peixes. Então, ó, só fazer uma regrinha de 3 aqui. Se 5 peixes é colocado em 1 metro cúbico, 750 peixes vão ser colocados em quantos metros cúbicos? Então, aqui fazendo uma proporçãozinha, nós vamos ter ó, 5x, que é igual a 750. 5x é igual a 750. X vai ser 750 dividido por 5. Então, nem precisava fazer essa proporçãozinha aqui. Era só dividir 750 por 5, que dá exatamente 150 metros cúbicos. Isso é a capacidade do tanque. E ele quer fazer uma alteração nessa capacidade do tanque. Ele quer que caiba 900 peixes.
Então, 900 peixes eu vou dividir por 5, vai dar um volume de 180 metros cúbicos. Então, meu tanque, ele tem a capacidade de 150 metros cúbicos, mas ele deverá ter uma capacidade de 180. E a pergunta é, o aumento do raio vai ser de exatamente quanto? Então, eu tenho o volume. Para calcularmos o volume, a gente precisa πr ao quadrado vezes a altura. O volume atual dele é 150. O valor de π ele pede para usar 3, o raio eu não tenho ideia de quanto seja, e a altura eu sei que é 2. Vamos trocar isso de membro, ó. 3 vezes r ao quadrado vezes 2 vai dar 6r ao quadrado. 6r ao quadrado é igual a 150. R ao quadrado vai ser 150 dividido por 6. 150 dividido por 6 vai dar 25. Então, esse expoente 2 vai em forma de raiz. Então, R vai ser raiz de 25. Raiz de 25 vai ser 5. Então, eu sei que o raio desse tanque vai ser 5. E eu preciso saber qual seria o raio se o tanque comportar um volume de 180 metros cúbicos. Então, eu vou fazer de novo a mesma coisa. Ó. Volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. O volume é 180, que vai ser igual a π, que é 3, vezes r ao quadrado, e a altura do tanque é 2. Então, trocando de membro, eu tenho 3 vezes r ao quadrado vezes 2, vai dar 6r ao quadrado, é igual a 180. R ao quadrado vai ser 180 dividido por 6. R ao quadrado vai ser 30. Então, eu tenho R vai ser raiz de 30. Então, se couber 750 peixes, eu preciso de um raio de 5. Se couber 900 peixes, eu preciso de um raio de 30. Então, ele pergunta qual vai ser o aumento da medida do raio do tanque. Então, para determinar este aumento, é só fazer uma subtração. Então, o que é de 900, que é raiz de 30, menos o que é de 150, que é 5. Então, a minha resposta vai ser raiz de 30 menos 5. Alternativa A. A segunda questão, também do Enem, diz o seguinte: um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Então, eu tenho aqui 5 modelos diferentes e esses 5 modelos, eles têm medidas de dimensão diferente. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Então, vamos passar aqui. Nós temos aqui, eu coloquei a tabelinha aqui, e o que é que ele está dizendo? Que ele vai ter tintas em forma de cilindro, e essa tinta, ela tem 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele vai organizar essas latinhas cilíndricas em figuras que são em forma de paralelepípedos. Então, vejam só. Se você observar a figura cilíndrica, esse 4 centímetros aqui é o diâmetro. Então, para qualquer lado, ele vai ter 4 centímetros. Então, se eu for organizar um cilindro aqui embaixo, ó, ele vai ter 4 centímetros para cá e vai ter também 4 centímetros para lá. Ó. 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. Só que a altura dele vai ser exatamente de 6
6 centímetros. Então, eu quero saber qual é a caixa que vai comportar uma maior quantidade de latas cilíndricas. Então, é só pegar o comprimento e dividir por 4, comprimento dividir por 4, largura também dividir por 4 e a altura dividir por 6. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. 8 dividido por 4 também dá 2. E 40 dividido por 6, que vai ser a altura da latinha, vai dar 6 e vai sobrar um pedacinho. Então, eu tenho aqui, ó, 2 no comprimento, 2 na largura e 6 na altura. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 6, que vai dar 24 latas. Já a segunda opção, o segundo modelo, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. 8 dividido por 4 vai dar 2, 20 dividido por 4 vai dar 5 e 14 dividido por 6, que é a altura da latinha de tinta, vai dar 2. Vai sobrar uma coisinha. Então, o que me interessa? 2 vezes 5 vezes 2, que vai dar 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20. Fazemos a mesma coisa com a terceira opção. Então, 18 dividido por 4 vai dar 4, 5 dividido por 4 vai dar 1 e 35 dividido por 6 vai dar somente 5. Então, eu tenho 4 vezes 1 vezes 5. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Mesma coisa com o paralelepípedo 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, eu tenho 5 latas no comprimento, vezes 3 latas na largura, vezes 2 latas na altura. Então, eu tenho 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Então, vai comportar 30 latas. E o 5, a mesma coisa. 24 dividido por 4 dá 6. 8 dividido por 4 dá 2. E 14 dividido por 6 vai dar 2. Então, eu tenho 6 no comprimento, vezes 2 na largura, vezes 2 na altura. Então, eu tenho 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Então, a melhor opção é a opção 4, que cabe exatamente 30 latas. Terceira questão do Enem diz que um fabricante de bebidas, numa jogada de marketing, quer lançar no mercado novas embalagens de latas de alumínio para os seus refrigerantes. As atuais latas de 350 ml, elas devem ser substituídas por uma nova embalagem com metade desse volume, conforme mostra a figura. De acordo com os dados anteriores, qual é a relação entre o raio linha da embalagem de 175 ml e o raio R da embalagem de 350 ml? Então, ele quer saber qual é a relação que existe entre os dois raios das duas latas. Elas têm volumes diferentes e a altura de uma é a metade da altura da outra. Então, a gente vai trabalhar com a fórmula de volume para descobrir o raio dessas duas e fazer um comparativo entre os raios. Então, para calcularmos o volume vai ser πr² vezes a altura. Então, o volume foi dado, que é 350 ml. Então, 350. Π eu posso usar 3 ou posso deixar π, não vai ter problema, vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado, não vai alterar. Então, 3 vezes raio ao quadrado vezes a altura. Trocando isso aqui de membro, então, nós temos 3r² vezes a altura é igual a 350. Eu quero o raio, então, vamos deixar o raio sozinho aqui. Raio ao quadrado vai ser 350. Como 3EH está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, eu tenho raio vai ser a raiz quadrada de 350 sobre 3H. Vamos deixar dessa maneira para ver o comparativo. Não vamos fazer nada, deixa dessa maneira. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Volume vai ser πr² vezes a altura. O volume da outra latinha é exatamente 175, que é igual. Π eu substituí, vezes o raio é raio linha.
que está elevada ao quadrado, e a altura é h sobre 2. Como eu tenho uma fração aqui, eu vou fazer meios e extremos. Então, eu tenho 175 vezes 2, vai dar 350, que é igual a 3 r' ao quadrado vezes a altura. Trocando de membro, 3 r' ao quadrado vezes a altura é igual a 350. Isolando o r' ao quadrado, nós vamos ter 350 dividido por 3h. R' é igual a raiz quadrada disso tudo, 350 dividido por 3h. O que é que eu vou observar? O R e o R', como é que eles são? Eles são exatamente iguais. Então, nós temos aqui nas alternativas, R' e R são exatamente iguais. Ó. R' e R são exatamente iguais. Quarta questão. Uma cidade possui um reservatório de água C1 na forma de um cilindro circular reto com 5 metros de altura e capacidade de 100 metros cúbicos de água. Foi construído outro reservatório C2 com o mesmo formato do anterior, com a mesma altura, cujo raio da base é o dobro de C1. Nessas condições, a razão entre os volumes C1 e C2 é igual a... nós temos duas figuras que são cilíndricas. A primeira figura, vou tentar fazer aqui, eu tenho um cilindro e ele dá a seguinte informação, ó. Ele tem 5 metros de altura, então eu tenho aqui 5 metros de altura, e tem capacidade para 100 metros cúbicos. Capacidade é o volume, então o volume vai ser de 100 metros cúbicos. Outro reservatório foi construído com o mesmo formato do anterior, só que tem o seguinte, a altura é a mesma, mas o raio da base, ele dobrou o raio da base. Então, a altura continua sendo a mesma, que é de 5 metros, e o raio da base, ele dobrou. Se ele dobrou, é 2 vezes o raio do anterior. Então, o anterior, como eu não sei o raio, vamos chamar esse raio de R. E ele quer saber qual é a razão entre os dois volumes. O volume do primeiro eu tenho, mas o volume do segundo eu não tenho. Então, o que é que eu devo fazer? Eu vou encontrar primeiro o raio do primeiro cilindro. Então, fórmula de volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. O volume é 100. O π eu vou usar 3. Eu prefiro usar 3 porque é super rápido e prático de trabalhar com ele e vai dar correto. Se eu usar 3,14 vai dar trabalho. Se eu preferir não usar, eu posso ficar sem usá-lo, que também eu vou chegar ao mesmo resultado. Então, vou usar 3 vezes r ao quadrado e a altura é 5. Multiplicando quem está no segundo membro vai dar 15r ao quadrado. Então, vamos trocar de lugar. 15r ao quadrado é igual a 100. Isolando o r ao quadrado, nós temos 100 dividido por 15. Esse expoente 2 vai para lá em forma de raiz quadrada. Então, eu vou ter raiz quadrada de 100 sobre 15. Então, isso eu vou deixar dessa maneira. Eu vou trabalhar com isso desse jeito. O que acontece aqui no segundo cilindro? A altura é a mesma e o raio dobrou. Então, eu vou ter o dobro do raio do primeiro. Então, a mesma fórmula, volume é πr ao quadrado vezes a altura. Volume eu não sei qual é, eu vou encontrar. O valor de π eu vou usar 3. O raio ao quadrado. O meu raio aqui é 2r. 2r ao quadrado e a minha altura é 5. Volume é igual a 3 vezes 4r ao quadrado vezes 5. Lembra o r ao quadrado que eu achei aqui na outra? Ó? Então, eu achei r ali. Então, volume vai ser 3 vezes 4 vezes raiz de 100 sobre 15. Isso elevado ao quadrado vezes 5. Eu posso cortar essa raiz
com esse quadrado aqui. Então, vou ter volume vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 100 sobre 15 vezes 5. Esse 3 aqui de cima e esse 5, 3 vezes 5 dá 15. Então, posso cortar com esse 15 de baixo. Volume vai ser igual a 4 vezes 100, 400. Então, ele quer saber qual é a razão, que é razão divisão C1 dividido por C2. Quem é o volume de C1? 100. Quem é o volume de C2? 400. Então, vamos cortar aqui. Então, a razão entre C1 e C2 é 1/4. Uma observação que eu gostaria de fazer. Toda vez que a altura do cilindro, se eu tiver 2 cilindros, a altura do cilindro é a mesma, mas eu dobro o raio, o volume, ele fica sempre quadruplicado.